Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao GeoConhece Online. Eu sou o professor Noé Carvalho, né? E a gente está aqui para dar início, né, às nossas aulas aqui a respeito do município de Pereiro, no estado do Ceará, trazendo aqui os conhecimentos importantes, né, que vocês irão aí utilizar, né, para estudar para a prova, né, do concurso, não é isso? Então aqui é a nossa aula número 1, a respeito do município de Pereiro, né? Gostaria de pedir, né, que vocês se inscrevessem em nosso canal, né? Desse o like, ativasse o sininho de notificação, né? Para você ficar por dentro aí das próximas aulas, né? Desse seu like, tá certo? Pessoal, uma maneira de você estar contribuindo aqui para o crescimento do nosso canal, né? Para que a gente possa estar produzindo mais material. Além disso, né? A partir do momento que a gente lança mais aulas a respeito, vocês serão notificados aí, né? Então, é importante para vocês ficarem por dentro, né? Você está estudando para Pereiro, né? E outros municípios. Então, se inscreva, tá? Não se esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de ativar o sininho de notificação. Tá certo? Então, vamos aqui, né? Dar início, né? Primeiramente, gostaria de apresentar para vocês aqui a nossa apostila sobre o município de Pereiro, tá? Uma apostila com toda a parte teórica. Professor, mas que parte teórica é essa, né? Essa é a apostila aqui dos conhecimentos do município que a banca Consulpan prevê cobrar. Nós temos aqui ó, a história, né, de Pereiro, os aspectos geográficos, emancipação e fundação da cidade, né? Promulgação da lei orgânica, né? Administração municipal, datas significativas comemorativas, fatores econômicos, né? Demais aspectos a respeito do município. Então, essa apostila contém tudo isso, né? A apostila de 36 páginas, né? E aí você pode estar adquirindo esse material, né, através do link aqui na descrição do vídeo, logo aqui abaixo, e também diretamente aqui através do nosso canal de WhatsApp, tá certo, pessoal? Então, se você deseja, né, adquirir esse material, né, que algumas pessoas já vinham cobrando, perguntando se a gente tinha disponível antes do edital sair, né, você também pode estar adquirindo, tá? E aí saindo na frente também na sua preparação, tá certo? Aqui o nosso WhatsApp, caso você queira me acompanhar, né, tirar dúvidas, o WhatsApp não, o Instagram, né? Você pode nos adicionar aí, tá certo? Ficar por dentro também de novidades. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa apostila, tá certo? Tem uma equipe preparada aí para lhe atender, tá bom? Para lhe passar as informações e, consequentemente, você adquirir esse material muito bom, muito bem preparado aí, baseado em órgãos oficiais, né? IBGE, IPES, FUSEMI, CPRM, Prefeitura Municipal de Pereiro, Câmara Municipal, entre outros, né? Então, pessoal, hoje nós vamos estudar, né? Trazer para vocês essa parte aqui, ó, aspectos geográficos e municípios circunvizinhos, tá bom? Nossa apostila tem tudo isso, né? Todo esse material aqui, todos esses conteúdos aqui na sua tela, exceto a parte da lei orgânica, onde a gente fala uma orgânica, né? Uma pequena menção, e o estatuto dos servidores, mas a gente também envia para vocês esses materiais gratuitos, na íntegra, tá certo? Então, nossa apostila é muito completa, completíssima, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os aspectos geográficos, né? Os municípios circunvizinhos de Pereiro. No entanto, cabe a gente fazer aqui uma breve apresentação, né, do município de Pereiro, tá? Pereiro é um município do estado do Ceará, localizado na mesorregião do Vale do Jaguaribe, tá? Inserido mesorregião do Jaguaribe, inserido na Serra do Pereiro, né? A serra aí de mesmo nome, Serra do Pereiro. De acordo com o último censo, né, do IBGE, o município possuía 15.270 habitantes, tá? E a estimativa é que em 2025, né, no ano passado, tenha atingido aqui 15.858, um leve crescimento, né? E seu território abrange uma área de quase aqui 450 km quadrados, né? 449,741 km², e a densidade demográfica, né, que é o número de habitantes dividido pela área, em torno aqui de 35,04 habitantes a cada quilômetro quadrado, a média, né? E aí, o aniversário do município
se dá no dia 30 de agosto, né? Marca aí a sua emancipação política. A fundação, na condição de distrito, ocorreu em 21 de outubro, tá? De 1842, né? Fundação é diferente de emancipação. A emancipação é quando ele tornou-se autônomo, né? No caso, tornou-se autônomo de quem? De qual, né? Do qual foi desmembrado, tá? Essa é a questão da emancipação, tá? Que se deu aqui, ó, a emancipação política no dia 30 de agosto, tá certo? Já a fundação, na condição de distrito lá atrás, se deu, né, em 21 de outubro de 1842. O gentílico, né, quem é de Pereiro, é pereirense, e o padroeiro é os Santos Cosme e Damião, tá? Então, aqui algumas informações. Outra coisa importante, antes da gente entrar basicamente na geografia em si, a gente tem a ideia da origem do nome, né? Pereiro, né? O nome Pereiro pode derivar, né? Tem algumas versões, duas versões, né? Derivar da abundância da árvore pereira, na localidade, na região, abundância da árvore, ou em homenagem ao fazendeiro Manuel Pereira, né? Que se estabeleceu, né? Foi um dos primeiros moradores aí, fundamental na ocupação da região, que se estabeleceu na Serra por volta do século XVII. Segundo a tradição, Manuel Pereira, natural de São Bernardo de Russas, fixou-se no local após uma grande seca, onde construiu um nicho, dando origem ao povoado inicialmente chamado de Santo Cosme e Damião do Pereiro, e depois Pereira, né? E somente aí em 1890, né, que passou a ser chamado de Pereiro. Tá? Então o primeiro nome aqui, ó, Santo Cosme e Damião do Pereiro, né? Depois Pereira, e somente em 1890, que passou a ser chamado de Pereiro, tá bom? Então tem essas duas versões aí, tanto em homenagem ao fazendeiro, quanto pela abundância da árvore pereira na localidade. Tá certo, pessoal? Dando prosseguimento, né, entrando aqui na parte dos aspectos geográficos, a gente pode ver aqui no mapa do estado do Ceará, né, com seus 184, né, 184 municípios. A localização, né, de Pereiro em destaque dentro do estado, tá? E aí você pode observar que ocupa aqui a região sudeste, né? Sudeste do estado do Ceará, fazendo ali divisa, né, com o estado do Rio Grande do Norte, né? Então, é importante a gente ter essas noções também, essas noções, né, de localização do município dentro do estado, né? Vamos lá. Realmente, né, o Ceará aqui conta 184 municípios. Aí, assim, eu falei que está na região do estado, localizado na região sudeste, né? Então, é porque a gente tem essa noção, né, de a parte superior a gente chama de norte, né? A parte inferior é o sul, tá? A parte lado esquerdo vai ser o oeste e lado direito vai ser o leste, né? E o que está entre o sul e o leste, né, a gente chama de quê? De sudeste, que é a localização aqui de Pereiro, né, em destaque aqui dentro do estado do Ceará. Não é isso? Então, o município de Pereiro se localiza-se no estado do Ceará, na mesma-região do Jaguaribe. É importante vocês saberem diferenciar isso, né? Mesma-região é a região maior do Jaguaribe e na micro-região da Serra do Pereira, integrando a região de influência de Fortaleza, classificado como metrópole nível 1C, né? Segundo a hierarquia urbana, Pereira é considerado o centro local, nível 5. Territorialmente, o município possui uma área de 449,741 km², insere-se na região intermediária de Quixadá e na região imediata de Russas, Limoeiro do Norte. Então, aqui é a região intermediária de Quixadá e imediata de Russas e Limoeiro do Norte. Aí vocês devem ter cuidado, né, para não confundir, tá? Meso-região com micro-região, intermediária e imediata. Lembrando que meso é maior, micro é menor. Intermediária também dá a noção de maior, imediata é menor, tá certo? E a sede municipal apresenta altitude de aproximadamente altura, né?
falando no popular, altura de 502 metros de altitude, tá certo? Dando prosseguimento, o acesso ao município se dá, né, o acesso ao município partindo de Fortaleza, que fica distante de 340 km, é realizado principalmente pela BR-116, né, no trecho aí Fortaleza-Jaguaribe, né, e pelas rodovias que interligam Jaguaribe a Pereiro. Tá? As demais vilas, lugarejos e áreas rurais são conectadas por estradas asfaltadas e muitas vezes, né, em algumas rotas, né, caso a pessoa prefira, até carroçáveis, permitindo acesso durante todo o ano. E aqui nós temos algumas informações, né, sobre as coordenadas geográficas. 6 graus, 2 minutos e 43 segundos de latitude sul, né, abaixo da linha do Equador. E a longitude aqui de 38 graus, 27 minutos e 41 segundos de longitude oeste. Não é isso? Fica na região sudeste, como já falei, sudeste do estado do Ceará. E ao norte, quais são os municípios, né, que fazem limite, né, ao norte? Iracema, Jaguaribara, né, Jaguaribara e Jaguaribe. Ao sul, temos o município de Icó. A leste, o estado do Rio Grande do Norte, o município de Irerê e o município de Iracema. Já a oeste, o município de Jaguaribe e Icó. Não é isso? Então, esses são os municípios vizinhos, né, circunvizinhos lá que a banca fala, coloca essa descrição em relação aqui, se tratando do município de Pereiro, tá bom? Dando prosseguimento, né, vamos nos adentrar aqui nos alguns fatores, né, alguns aspectos climáticos que merecem destaque, né, o clima, a vegetação, né, relevo, a hidrografia do município de Pereiro. Lembrando que essa aula a gente está trazendo apenas a geografia, né? A gente pretende trazer mais aulas aí sobre a história, por isso que é importante você se inscrever para ficar por dentro. Os demais aspectos também a gente quer trazer. Lembrando que tudo isso, né, tem na nossa apostila, que é apenas uma síntese. Né? Dando prosseguimento, né, a respeito do clima, Pereiro apresenta um clima tropical quente subúmido. Né? Tropical quente subúmido. Ou então pode aparecer tropical subúmido, tá certo? O que significa sub? Sub é quase, tá? Quase úmido. Então, tropical quente subúmido. Com área de transição para tropical quente semiárido, né? Essas áreas aqui da região nordeste, né? do sertão, né? São áreas aí que também apresentam o clima semiárido brando. Então, há essa variação, tá? Essa transição, né? Pode aparecer, na sua prova, pode aparecer tropical semiárido, ou apenas semiárido, tá certo? Então, as temperaturas médias permanecem elevadas ao longo do ano todo, né? Essas regiões aqui próximas à linha do Equador, variando aqui a média, né? Lembrando que a média, aqui não é a máxima nem a mínima. A média varia entre 24 graus Celsius e 26 graus Celsius. Lembrando que, principalmente o BR-Obró, né? Pode atingir tranquilamente aí mais de 35 graus, tá certo? Então, aqui é apenas a média. A pluviosidade, né, que é a quantidade de chuva, é de aproximadamente 1.097 milímetros, né, anual, que é a pluviosidade anual, a quantidade de chuva anual. Com chuvas concentradas entre os meses de fevereiro e maio, período que corresponde à estação chuvosa. Fora desse intervalo, predominam condições mais secas. Típicas de quê? Do semiárido nordestino. Exatamente isso que eu estou falando. A vegetação, né? Quanto, né, à questão da flora da região, predomina a caatinga. A caatinga, né, que predomina na região, muitas vezes perde a folha, né, são árvores que perdem as folhas no período da estiagem, né, nos meses mais quentes do ano, né, ali setembro, outubro, novembro, dezembro, né, elas perdem a folha justamente por uma adaptação, né, para que elas consigam preservar água em seu caule, nas suas raízes, porque através das folhas, né, que elas praticam a evapotranspiração e aí eles ficam perdendo folhas, né, na sua respiração. Então, é uma adaptação que a vegetação da caatinga tem. Lembrando que o nome caatinga, né, é o nome de origem indígena, tá? Que significa floresta branca ou floresta cinza, né, justamente por esse tom meio assim esbranquiçado, acinzentado, que essa vegetação adquire no período da estiagem. Né? As folhas caem, ficam os galhos lá secos, né? O tronco seco,
o caule seco, e aí fica aquele tom esbranquiçado, acinzentado, por isso que os indígenas chamavam de mata branca, ou floresta cinza, algo do tipo, tá bom? Então, a caatinga é típica do semiárido, como a gente sabe, caracteriza-se por uma vegetação de pequeno porte, adaptada às condições climáticas mais secas. Nas vertentes, essa vegetação torna-se mais arbórea, né, próxima mais de rios, riachos, lagos, lagoas, né, açudes. Nas áreas mais elevadas ocorre a mata seca, também denominada de floresta subcaducifólia, tropical pluvial, indicando condições ambientais um pouco mais úmidas, né? Quando ocorre devido à questão da altitude, né, ela vai adquirindo um tom mais úmido, né, a vegetação vai adquirindo assim, aquele tom mais esverdeado, né, com mais folhas, porque é um clima mais úmido. A gente sabe que de acordo com as altitudes mais elevadas, a temperatura também vai diminuindo, né, o que facilita aí que melhora a umidade, tá bom? Então o bioma predominante, né, de acordo com o IBGE, é a caatinga, tá bom? Dando prosseguimento agora sobre as formas de relevo, o município de Pereiro integra a região da Depressão Sertaneja, apresentando relevo marcado por maciços residuais, serrotes e serras, e que se destacam-se suavemente dissecados. Então, o município está na Depressão Sertaneja, uma área baixa do relevo, né, com algumas elevações isoladas, serras, né, marcada por maciços residuais, né, são rochas que o intemperismo não conseguiu desgastar ele, né, eles permaneceram aí, serrotes e serras, que se destacam sobre superfícies suavemente secadas. As altitudes variam, né, de 200 a 700 metros acima do nível do mar, com destaque para a Serra das Porteiras. Então, a Serra das Porteiras é um destaque, sendo a região mais elevada aí do município. Os solos são predominantemente pedozólicos e bruno não calcársicos, né? Sobre a respeito da hidrografia. Quando a gente está falando de hidrografia, a gente está falando das águas, né? As águas da região. Então, o município de Pereira integra a bacia hidrográfica do Médio Jaguaribe, está na bacia hidrográfica do Médio Jaguaribe, tendo como principais drenagens os riachos Brum, o riacho Figueiredo, o riacho São Caetano e o riacho Pitombeiras. O principal reservatório hídrico é o açude Adalto Bezerra, né, com capacidade aqui para 5,2 hectômetros cúbicos, né, de água, responsável aí pelo abastecimento de 100% da população urbana, né, por meio da CAGES, que é a empresa aí que faz a distribuição, né, do controle de esgoto, de água. Além do açude Adalto Bezerra, destacam-se outros reservatórios, né, como o açude Madeira, a Pedra d'Água, o Sítio dos Lopes, enfim, tá bom? E aí, galera, chegamos aqui a hora de treinar, tá bom? Onde a gente vai resolver aqui algumas questões a respeito, né, do município de Pereiro, tá? Do município de Pereiro, onde nós vamos resolver, né, questões para a gente revisar o que nós vimos. E é justamente isso que é importante, né? Que durante a sua preparação para qualquer concurso, né, estudando qualquer disciplina, qualquer matéria, né, é importante você estar sempre resolvendo questões, provas anteriores, tá? Porque é uma maneira aí de você treinar, de você aprofundar, de você revisar o que você já viu, né? De você realmente botar a mão na massa, né? De você ler com atenção. Então eu peço que quando a questão aparecer na sua tela aqui, você dê pausa, tá bom? Analise com calma, tá? Tente responder sozinho, anote aí no caderno. E aí só depois você dá um play para acompanhar a correção, tá? É uma maneira assim que você não vai estar se sabotando, né? Que você não vai estar estudando de forma passiva, sem tentar interagir com o conteúdo. É o que eu sempre falo, não podemos assistir uma videoaula como se estivesse assistindo um filme, né? Uma série da Netflix, apenas de maneira passiva, né? Durante a videoaula você deve fazer pausas, fazendo algumas anotações, tá certo? Então vamos lá, né? Primeira questão, né? A respeito dos aspectos históricos, administrativos e identitários do município de Pereiro, no estado do Ceará, analise as afirmativas a seguir. Então, a primeira afirmativa, vamos lá. Pereiro
tem origem no desmembramento do município de Icó, exatamente isso, né? Nós já vimos, essa primeira parte está certa, falei sobre isso. Tendo sua fundação vinculada ao processo de ocupação da Serra do Pereiro, isso mesmo, ao longo do século XIX, exatamente. Então a primeira afirmativa vai estar certa. Vamos analisar aqui as alternativas. Apenas 1 está correta, a 1 e a 2 está correta, apenas a 3, perdão, apenas a 2, não. Então, como a 1 já está certa, não é apenas a 2, então a gente já descarta essa daqui, né? Elimina a letra C. A 1, 2 e 3 estão corretas? Pode ser, né? Vou mudar aqui, vou colocar a canetinha, tá? Fica melhor, né? Na hora de resolver questões. Vamos lá para a segunda afirmativa. O gentílico dos habitantes de Pereiro é pereiroense e o padroeiro do município é São José? Claro que não. Quem é de Pereiro é pereirense, né? A gente viu que é pereirense. Já os padroeiros são os Santos Cosme e Damião. Então, tá errado também, né? Então, aqui a gente vai descartar essa daqui. Então, a 2 está errado. Então, onde tem a 2 aqui nas afirmativas, está errado. A D tem a 2. A letra B também tem a 2. Então, a gente pode descartar mais essas alternativas, e disso a gente já sabe que a letra A vai ser a correta, né? Porque sobrou ela, tá? Então, assim, ó, a 3, né? Só para confirmar, antes da denominação atual, o município de Pereira era oficialmente conhecido apenas como Icó Velho? Não, teve outras denominações, né? Como Serra de Cosme e Damião, né? Enfim, não foi como Icó Velho, não fez parte essa denominação. Também foi chamado de Pereira, tá? Então por isso que a letra A vai ser a nossa alternativa correta. E aí, pessoal, acertou? Acertaram, né? Vamos lá, questão número 2. A respeito dos aspectos geográficos, territoriais e de acessibilidade do município de Pereiro, no estado do Ceará, analisa as afirmativas a seguir. Vamos para a primeira afirmativa. Pereiro integra a região de influência de Fortaleza, isso, tá certo. Classificada como metrópole 1C, muito bem, e ocupa a posição de centro local nível 5 na hierarquia urbana brasileira. Exatamente, está toda certa essa afirmativa aqui. Então, é a primeira aqui correta. Então, se a primeira está certa, pode ser apenas a 1, né? Não pode ser a letra B. Descarta apenas a letra B. Vamos para a segunda agora. O município de Pereira possui área territorial de 449,741 km², certo. A altitude aproximada de 502 metros, né, a sede do município, e localiza-se na região imediata de Novas Russas, Limoeiro do Norte, exatamente. Região imediata de Russas, eu falei Novas Russas, né, de Russas e Limoeiro do Norte, só, né? Então, a 2 também está correta. Se a 2 está correta, não pode ser apenas A1, então descarta a letra A, ficando aqui entre a letra C e a letra D. A terceira afirmativa é que vai, né? Determinar qual é a correta. Pereiro limita-se exclusivamente com os municípios cearenses, não fazendo divisa com outro estado da federação, errado. Além dos municípios cearenses, Pereiro faz limite, né, ou divisa, né, que é entre estados, com o município do Rio Grande do Norte, o estado do Rio Grande do Norte, tá? O estado do Rio Grande do Norte. Então não faz apenas limites, né, com outros municípios cearenses, mas também com o estado do Rio Grande do Norte. Então apenas a 1 e a 2 estão corretas, portanto a letra C, né? Então a gente descarta aqui a letra D. Questão 3. A respeito dos aspectos climáticos, ambientais e físicos do município de Pereiro, no estado do Ceará, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. O clima de Pereiro é classificado como tropical quente, subúmido, exatamente, com áreas de transição para o tropical quente semiárido brando, apresentando temperaturas médias entre 24 graus e 26 graus Celsius, e chuvas concentradas entre maio e fevereiro, entre fevereiro e maio. É exatamente isso que eu falei agora há pouco para vocês. A primeira está correta. Então descarta aqui a letra B, que fala apenas a 3, né? Vamos para a segunda afirmativa. Lembrando que a gente está utilizando aqui a técnica de eliminação, né? Você sabendo que a primeira está correta, você já elimina uma, né? Suas chances aumentaram aí bastante de acertar, né? Não são mais 4 alternativas, agora são 3. Vamos para a segunda, né?
A vegetação predominante é a caatinga, certa, arbustiva aberta, com ocorrência de mata seca, que é a floresta subcaducifólia tropical, certo, nas áreas mais elevadas, indicando condições ambientais relativamente mais úmidas. É exatamente isso, né? Que eu falei também que essas áreas mais elevadas são mais úmidas. Então a 1 e a 2 estão corretas. Então não é apenas a 1. Descarta aqui a letra A. Ficamos apenas aqui entre a letra C e a letra D. Mais uma vez, a terceira afirmativa ela vai definir, né, qual a alternativa correta, se é a C ou a D. O município integra a bacia hidrográfica do Médio Jaguaribe, correto, porém não possui açude responsável pelo abastecimento da série municipal, dependendo exclusivamente de poços profundos. Não, isso aqui está errado, né? Tem um açude que é muito importante para o abastecimento local. Então a 3 descarta, sobrando apenas a letra C, né, como alternativa correta, tá bom, pessoal? Então, o gabarito, né, primeira letra A, segunda letra C e terceira também letra C, tá bom? E é isso, pessoal, né? Aqui a gente tá com a apostila aqui diferenciada, né, mas não conta, tá? A gente vai voltar lá no início, né? Para mais uma vez destacar a nossa apostila, tá? Sobre o município de Pereiro, no estado do Ceará, tá bom? Apostila com 36, né? 36 páginas aí, com todo essa parte teórica, né, do município, tá? Com simulados aí, com questões comentadas para você treinar da melhor forma, tá? Abrangendo aqui tudo isso aqui que está na sua tela, tá? A apostila contém não é apenas a geografia, como a gente falou aqui, mas também tem a história, tem a emancipação, fala da lei orgânica, né? Os fatores econômicos, a população, a saúde, né? A educação, os aspectos gerais aí do município. Então, para você adquirir diretamente através do WhatsApp ou no link aqui na descrição do vídeo, né? E se você quiser, né, nos acompanhar através do Instagram, tá? Pode seguir, mandar solicitação aqui no Instagram, tá? Bom, então essa foi a nossa primeira aula, né? Em breve a gente pretende estar aqui com a segunda aula, né? Foi um prazer, né, fazer parte desse momento com vocês, né? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, comenta aí se você quer contribuir com a nossa aula, tá bom? Um abraço a todos, né? E até o nosso próximo encontro.